Olá pessoal, bem-vindo aí à nossa primeira videoaula agora nessa época de coronavírus. Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja na sua casa, descansando, ficando em quarentena, que a gente vai precisar disso para poder superar aí essa crise, tá? Bom, para essa aula de hoje, né, é a primeira vez que eu tô gravando agora para o Objetivo, então eu fiz o esquema de colocar os slides aqui no tablet e jogar eles na TV, vamos ver se vai ficar bom, se não vai ficar. Dependendo do feedback de vocês, do feedback do pessoal da TI, eu posso mudar esse esquema para as próximas aulas, tá? Então a ideia é a gente falar da nossa frente 3, a gente vai falar de botânica. A gente já teve uma aula introdutória sobre botânica e uma sobre o ciclo das briófitas e das pteridófitas. E agora a ideia é que a gente fale um pouco sobre as pteridófitas heterosporadas e depois sobre o ciclo de vida das gimnospermas, certo? Lembrando que, além da aula, eu vou estar disponível também nos mesmos horários que eu daria a aula lá no Instagram do Objetivo. O pessoal da TI passa depois para vocês qual que é o endereço desse Instagram, para responder qualquer tipo de dúvida que vocês tenham sobre essas aulas e sobre qualquer coisa relacionada à biologia, inclusive sobre o coronavírus, certo? Então vamos lá. Primeiro, eu acho importante a gente relembrar um pouquinho o que a gente teve sobre botânica até agora, né? A gente viu que o grupo das plantas é dividido para o vestibular em 4 grupos diferentes, que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Sobre as briófitas e pteridófitas que a gente já viu, então, relembrando aí, ó. Briófitas são os musgos, também chamados de hepáticas, né? São plantas de pequeno tamanho e a razão pela qual elas têm esse pequeno tamanho é justamente porque elas são plantas avasculares, elas não possuem xilema e floema, então elas precisam passar todas as substâncias que elas absorvem pela raiz primitiva, vamos dizer assim, tem que passar célula a célula, né? Não tem um canal de circulação como o xilema e floema que poderia passar todas essas substâncias para o alto de maneira mais rápida, mais eficiente. Esse é o motivo delas serem pequenas, tá? Fácil de lembrar para o vestibular. Dos 4 grupos, as briófitas são o único grupo avascular, o único que não possui nenhum vaso condutor, certo? Fora isso, é importante lembrar que as briófitas, assim como as pteridófitas, dependem de água para reprodução. Como assim para reprodução? Elas dependem de água especificamente para o encontro dos gametas. Então, se vocês lembrarem lá quando a gente falou do ciclo de vida, a gente viu que o anterozoide produzido em um gametófito masculino tinha que ser transportado até a oosfera, que estaria no gametófito feminino, através da água. Ou seja, a reprodução dela só acontece quando tem água, tanto da briófita como das pteridófitas. Por esse motivo, a gente só vai encontrar as briófitas em ambientes que sejam úmidos, né? Ambientes por onde tem essa passagem de água. E uma outra coisa importante sobre as briófitas é a gente lembrar que as briófitas possuem fase duradoura como gametófito, ou seja, quando eu olho a planta, toda essa partezinha verde aqui, o que eu tenho é o gametófito, né? É a planta adulta capaz de produzir gametas. Lembram disso? A gente falou que as plantas têm um ciclo haplodiplobionte, ou seja, uma fase haploide, que é o gametófito, e uma fase diploide, que é o esporófito. O gametófito produz gametas, esporófito produz esporos. Pois bem, no musgo aqui, ó, toda essa parte verde é o gametófito, produz os gametas. Quando os gametas se juntam, lembrem sempre, através da água, eles dependem da água para esse encontro de gameta masculino com feminino, surge a estrutura 2N, surge o esporófito, né, que são essas setas que estão aqui nessa foto, pessoal. Então, se vocês olharem, ó, aqui se prolonga uma seta, essa seta, obviamente, está se formando em um gametófito feminino, que é onde ocorre a fecundação, e aqui na ponta de cada seta tem uma bolinha, que é a cápsula. É nessa cápsula que vai acontecer meiose, é nessa cápsula que vão ser produzidos os esporos para poder dar continuidade ao ciclo. Tá? Então, a fase duradoura, aquela fase que se mantém durante a maior parte do tempo, é o gametófito, nas briófitas. Nas pteridófitas, a gente tem alguns avanços evolutivos. O primeiro avanço evolutivo das samambaias, avencas e selaginelas é que elas são agora plantas vasculares, ou seja, elas possuem sistema condutor, elas possuem xilema e possuem floema. Isso já possibilita que as samambaias atinjam um tamanho maior. Então, se eu pensar no musgo, é uma plantinha muito pequena, mas as samambaias são muito grandes, né? E se eu lembrar do caule rizomático das samambaias, ele pode chegar até 2, 3 metros. Ou seja, existem samambaias muito grandes. Houve uma época na história do planeta Terra em que existiam florestas de samambaias, certo? Além delas serem vasculares, tem mais uma novidade evolutiva. A partir das samambaias, a partir das pteridófitas, e daí para todos os outros grupos de botânica, a fase duradoura agora vai ser o esporófito. Não é mais o gametófito. Então eu tenho que lembrar que no musgo, a plantinha verde produz gametas. É a fase que dura a maior parte do tempo. Já das pteridófitas em diante, a planta, a estrutura verde, é o esporófito. Ela não produz gametas, ela produz esporos. Certo? Tudo isso só para a gente relembrar um pouquinho o que a gente viu nas últimas aulas. E a gente vai aprofundar agora, primeiro em pteridófitas heterosporadas.
é o seguinte, pessoal. Então, olha só. O grupo das pteridófitas, né, as plantas em forma de feto, as samambaias e selaginelas, ele pode ser dividido, mais recentemente, em dois grupos, as isosporadas e as heterosporadas. Essa divisão não acontecia antes. Então, quando eu estudei, a gente estudava só as pteridófitas isosporadas. E aí ficava uma lacuna no conhecimento, porque a gente passava de pteridófitas, que são plantas que têm esporos únicos, para um grupo muito mais derivado, que são as gimnospermas, que têm esporos desiguais, né, que têm esporos masculinos e esporos femininos. Pois bem, depois de um tempo, começou a cair no currículo do ensino médio essas pteridófitas heterosporadas, que são justamente o elo de ligação entre as pteridófitas isosporadas e as gimnospermas. Como assim? Olha só, se eu olho uma pteridófita isosporada, como as samambaias que a gente estudou nas outras aulas, eu observo que os esporângios, que são as caixinhas onde os esporos são produzidos, eles se agrupam em soros, que são essas bolinhas que a gente encontra embaixo das samambaias quando elas estão na época reprodutiva. Cada um desses soros contém vários esporângios e cada esporângio possui vários esporos iguais, todos eles com o mesmo tamanho, todos eles capazes de gerar um prótalo hermafrodita, né? Que vai depois, ali vai ser o gametófito, onde vai acontecer a reprodução. Beleza. Agora, nas heterosporadas, lembrem, hétero significa diferente, nas heterosporadas a situação é um pouco diferente, né? A gente não vai ter os esporos se agrupando em esporângios e em soros, a gente vai ter os esporângios se agrupando em estróbilos. O que são estróbilos? Estróbilos são como se fossem pinhas de pinheiro bem pequenininhas. Percebem como eles são um elo de ligação entre as pteridófitas e as gimnospermas? Eles já possuem uma espécie de pinha pequena, que é o estróbilo. Se vocês olharem aqui no desenho, deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Opa. Se vocês olharem aqui no desenho, vocês vão ver que na ponta da selaginela eu tenho essas estruturas que são os estróbilos. É aqui nesses estróbilos que eu vou ter o agrupamento dos esporângios. Então a selaginela não tem mais... Opa! Não tem mais esses soros que eu encontrava aqui na samambaia. Certo? Além disso, além delas possuírem os estróbilos como estrutura que aglutina os esporângios, não são mais os soros, além disso elas possuem os esporos desiguais. Ou seja, em cada estróbilo eu vou ter a formação de esporos de tamanho diferente, né? Então se eu olhar aqui o estróbilo, eu vou ter alguns esporos pequenos e alguns esporos grandes. Por que isso acontece? Esses esporos pequenos, eles já estão se derivando para uma estrutura masculina. São os microsporos, esporos pequenos. A gente vai ver um pouquinho mais no próximo slide. Tá? Já os esporos grandes, eles já estão se derivando para uma estrutura feminina. Vão ser os megásporos. Então, de novo, nas pteridófitas isosporadas, que são as samambaias comuns, todos os esporos têm o mesmo tamanho. Iso significa igual, equivalente. Já nas heterosporadas, os esporos são diferentes, têm tamanhos diferentes. Eu vou ter os megásporos, que são os grandes, mega, e os micrósporos, que são os pequenos. Certo? Vamos entender como é que funciona o ciclo delas. Tá? Aqui a gente tem o ciclo de vida das pteridófitas heterosporadas. Essa imagem que eu achei aqui na internet foi a imagem mais completa que eu achei. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. Lembrando que as pteridófitas heterosporadas não são tão cobradas no vestibular. Eventualmente pode cair alguma coisa. E não se preocupem também, porque esses slides acredito que vão ser disponibilizados para vocês depois. Tá? Também não é algo tão difícil de achar assim na internet. Só você procurar ciclo de vida da selaginela, que é essa espécie que eu mostrei de pteridófita heterosporada, que vocês acham. Tá? Então vamos lá. Ó. Aqui a gente tem a selaginela adulta. Então, como eu falei para vocês, na ponta, né, é o esporófito maduro. Lembre, sempre esporófito fase duradoura a partir de samambaia. E na ponta a gente tem esses estróbilos. Tá? Esses estróbilos, ó, se você der uma aproximada neles, você vai ver que os estróbilos possuem tanto megasporângios como microsporângios. Os megasporângios, obviamente, produzem os megásporos, esporos grandes. Olha o tamanho deles aqui. Já os microsporângios produzem esporos pequenos. Olha aqui, os esporos bem pequenininhos aqui dentro. Lembrem, se eu tenho uma estrutura que é o esporófito, que é 2N, e o estróbilo, que também é 2N, e ele está produzindo esporos, eu tenho que lembrar que a meiose nas plantas é sempre espórica. Então, quando eu tenho produção de esporos em planta, eu tenho redução do número cromossômico. Então, os estróbilos são 2N, mas os micrósporos e os megásporos já são N. Já tem material cromossômico reduzido pela metade. Né? Meiose em planta é sempre espórica, a gente não pode esquecer isso. Pois muito bem, então eu formei o megásporo N, formei o micrósporo N, eles vão se diferenciar até levar à formação daquela mesma estrutura que a gente tinha visto antes nas pteridófitas e nas briófitas, que são os anterozoides
estruturas masculinas, gametas masculinos de reprodução, e aqui embaixo a oosfera, que é o gameta feminino de reprodução, certo? Então, da mesma maneira eu vou ter a oosfera, eu vou ter o enterozoide, da mesma maneira eles vão precisar de água para se encontrar, mas a diferença é que eu já tenho aqui esporos de tamanhos diferentes e o surgimento dos estróbilos. É isso que aproxima esse grupo de pteridófitas do grupo das gimnospermas, que basicamente também tem micrósporo e megásporo, certo? E aí segue normal, ó. Uma vez que o enterozoide se encontra com a oosfera, ocorre a formação do zigoto, aqui está escrito cigoto porque está em espanhol, tá? No fenômeno chamado de fecundação. Lembram disso? Na meiose, eu pego uma célula 2N e transformo em 4 células N. Na fecundação é o contrário, eu vou pegar 2 células N e vou juntar formando uma estrutura 2N, que é o zigoto. O zigoto então começa a germinar até dar origem ao esporófito jovem, que já é 2N, e o esporófito jovem cresce para se transformar novamente em um esporófito adulto. Beleza? Esse é o ciclo de vida das heterosporadas, então ele é muito semelhante ao das isosporadas, com a diferença de que os esporos são de tamanhos desiguais. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, guardem essa informação na cabeça para vocês perceberem como as gimnospermas são semelhantes a esse grupo de pteridófitas. Bom, continuando então, vamos falar das gimnospermas, a gente já falou um pouquinho sobre elas. Hoje a ideia é a gente avançar até cumprir o ciclo de vida das gimnospermas. Tá? Lembrando sempre que se vocês tiverem qualquer dúvida, estejam lá no horário que a gente normalmente tem aula, ligados no Instagram, que eu vou estar respondendo todas elas, vou estar com os slides também, posso apresentar outras coisas para vocês. Tá? Então, gimnospermas, lembrem, gimnosperma significa semente nua, semente pelada. Como assim semente pelada? Primeira coisa que a gente tem que flagrar é que as gimnospermas são as primeiras a possuírem sementes. São as primeiras plantas que a gente dá o nome esperma, que significa semente. E nua é porque essa semente não tem flor e não tem fruto, né? Ou seja, não surge a flor, que é a estrutura de dispersão do pólen, e não surge o fruto, que é a estrutura de proteção da semente. Então eu estou ainda muito no começo, né? No surgimento das plantas com semente, tá? Das espermatófitas. Então aqui a gimnosperma é uma semente, mas a semente é nua, ela não tem flor e não tem fruto. Então vamos ver algumas características gerais. Elas podem ser conhecidas como pinheiros ou coníferas. Pinheiro é o nome mais comum, né? E conífera porque elas possuem, de modo geral, essa copa em forma de cone, né? Maior na base e menor no ápice. São vasculares, assim como as samambaias, né? Possuem uma diversidade de hábitats muito maiores do que as samambaias. Então as samambaias elas precisavam de ambiente sombreado e úmido, justamente porque elas são plantas que dependem da água para a reprodução. Já a gimnosperma não precisa mais dessa obrigatoriedade de ambiente terrestre úmido. Por quê? Porque agora elas se tornam independentes da água para a reprodução. Dica, pessoal. Lembrem que toda planta precisa de água, certo? Quando a gente fala que pteridófitas e briófitas dependem de água, é para a reprodução, para o encontro dos gametas, para o enterozoide poder migrar até a oosfera. Nas gimnospermas não precisa dessa água para a reprodução. Por quê? Porque vai surgir uma novidade evolutiva, que é o pólen, né? A gente vai ter nas gimnospermas o primeiro grupo que apresenta polinização. Então, através da polinização, o gameta masculino vai ser levado pelo vento. Olha que interessante. Vai ser levado pelo vento, então não vai precisar mais da água para o gameta masculino chegar até o gameta feminino. Inclusive, adiantando um pouquinho para vocês já, se vocês observarem aqui, isso aqui é uma fotomicrografia de um grão de pólen de uma gimnosperma, de um pinheiro. E vocês observem que o grão de pólen é esse redondinho e possui duas abinhas, né, em volta do grão de pólen. Essas duas abas são sacos aéreos. Por que será que o grão de pólen tem dois sacos aéreos em volta dele? Justamente para que ele possa ser levado pelo vento. Olha que adaptação interessante. Tá? A fase duradoura, assim como as samambaias, também é o esporófito, é a fase que produz os esporos. Além da polinização e das sementes, a gente tem como novidade também o caule do tipo tronco. Né? Então, se você olha uma samambaia, o caule dela é um caule rizomático, não é um caule que parece um tronco. A partir das gimnospermas, dos pinheiros, a gente já tem um caule do tipo tronco. Ou seja, já é aquela planta que a gente bate o olho e fala, isso aí é uma árvore, né? Porque tem aquele tronco mais formado, tá? Então aqui o desenho da semente alada e aqui o desenho da pinha, que é o estróbilo, que podem observar que já está muito mais elaborado, muito mais complexo do que o estróbilo lá das pteridófitas heterosporadas que a gente tinha visto antes. Então aqui alguns exemplos de gimnospermas, né? O pinheiro comum, que a gente encontra em vários locais aí espalhados pela cidade, é bastante utilizado para a produção de madeira no Brasil, pode ser utilizado para a produção de celulose também. O cipreste italiano, tá? Esse cipreste e esse pinheiro eles estão jovens, conforme eles crescem, eles perdem um pouco esse formato. O pinheiro joga a copa lá para cima e o cipreste italiano vira aquele pinheiro bem comprido
que a gente encontra em entrada de bairro, entrada de castelo, enfim, sabe, aqueles pinheirinhos um do lado do outro, são ciprestes. E aí a gente tem a araucária, pessoal, que olhando assim a gente já pode ver que ela é bem diferente. A araucária também é uma gimnosperma. Quando ela nasce, e até ela atingir 2 metros de altura, ela também tem o formato de cone, é uma conífera como as outras. Mas conforme ela cresce, ela perde os galhos de baixo e os galhos de cima se prolongam, dando a araucária esse formato aqui que a gente chama de formato de cálice, ou formato de taça, né? Estreito em toda a região da base e se alargando somente ali no ápice, né? A araucária, como é o pinheiro que a gente tem aqui no Brasil, é chamado também de pinheiro do Paraná ou pinheiro brasileiro, é a árvore símbolo da Mata Atlântica, ela é fatalmente a que mais cai no vestibular. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela no final, tá? Bom, e aqui a gente tem o ciclo de vida das gimnospermas também, lembrando que vocês vão ter acesso a esse slide para tirarem qualquer dúvida depois. Vamos dar uma aproximada aqui para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então a árvore adulta, como eu falei para vocês, ela é o esporófito, ela é 2N, é o local onde vai acontecer a produção dos esporos. Da mesma maneira que as pteridófitas heterosporadas, os esporos aqui vão se agrupar em esporângios e os esporângios vão estar na forma de um estróbilo. Então dê uma olhada aqui, ó. Se vocês observarem aqui, a gente tem estróbilos, a gente tem pinhas de tamanhos diferentes, pinhas pequenas e pinhas grandes. Isso porque aqui eu tenho as pinhas femininas e aqui eu tenho as pinhas masculinas. E olha que interessante, pessoal. Se a gente falar lá das pteridófitas heterosporadas, um estróbilo poderia formar tanto o micrósporo, que é o esporo pequeno, quanto o megásporo, que é o esporo grande, certo? Já aqui nas gimnospermas é diferente. Eu vou ter um estróbilo inteiro que só forma megásporo, que só forma esporo grande, e um outro estróbilo que só forma esporo pequeno, certo? Então estróbilo feminino e estróbilo masculino. O estróbilo masculino está desenhado aqui do lado, vamos chegar mais perto para a gente entender o que está acontecendo. Olha só, dentro do estróbilo masculino eu tenho a produção dos micrósporos, né? Os esporos pequenos produzidos dentro dessa pinha pequenininha. Se eu tenho um esporófito que é 2N e vou produzir esporos, que na verdade são micrósporos, o que tem que acontecer? Meiose. Meiose nas plantas é sempre para a produção dos esporos. Então o esporófito, que era 2N, produziu micrósporos e os esporos são N. Isso significa que aqui aconteceu meiose, certo? Os micrósporos vão então se diferenciar formando os grãos de pólen, né? Olha que interessante. Os micrósporos que são N se diferenciam em grãos de pólen, adquirem aquela estrutura alada, né, com aqueles sacos aéreos do lado, para poder ser transportados pelo vento, e obviamente continuam sendo N. O que eles precisam fazer agora? Eles precisam ser liberados dessa estrutura e ser jogados ao vento para poder fecundar as pinhas femininas, os estróbilos femininos. Isso significa que o estróbilo masculino está pronto para a reprodução e vai soltar os seus grãos de pólen, levando o gameta masculino consigo. Já na pinha feminina, vai acontecer também um processo de formação de esporos. Mas ao invés de eu produzir micrósporos, eu vou produzir na pinha feminina megásporos, o esporo grande, né? Esse megásporo, pessoal, vai também sofrer uma transformação e a partir do megásporo vão surgir as estruturas chamadas de oosferas. Percebem? O nome do gameta feminino continua o mesmo, desde lá das briófitas. Briófita, pteridófita, gimnosperma e depois nas angiospermas também. O gameta feminino é sempre a oosfera. Já o masculino muda um pouco. Então olha o que aconteceu até agora. Eu tive aqui na pinha masculina produção do pólen, liberação do pólen. Na pinha feminina, produção do megásporo e transformação do megásporo em oosfera. O grão de pólen, na hora que chegar até o esporângio feminino, ele vai encontrar essa região aqui, que vai ser o óvulo. Por fora do óvulo eu tenho... Aliás, os óvulos estão por fora das oosferas. E na hora que o grão de pólen ele encontra essa região, pessoal, ele sofre mais uma transformação. Então o grão de pólen até agora era aquela estrutura em forma de bolinha, com os dois sacos aéreos do lado. Na hora que ele encontra a região onde vai acontecer a fecundação, ele sofre um prolongamento. Então olha aqui o grão de pólen sofrendo um prolongamento. E esse prolongamento é chamado de tubo polínico. Qual é a função do tubo polínico? Olha só. Dentro do grão de pólen, eu tenho um núcleo. Dentro do grão de pólen eu tenho material genético masculino, gameta masculino. O tubo polínico vai se prolongar para levar esse gameta masculino até o encontro das oosferas. Certo? Então o gameta masculino é levado pelo tubo polínico até o encontro das oosferas, e quando eu junto a oosfera, que é N, com o gameta masculino, com esse núcleo espermático, que é N também, eu vou ter a formação de uma estrutura 2N, eu vou ter a fecundação, né? Eu vou ter então a formação, aliás, do zigoto, que vai depois se transformar no embrião, e que nas gimnospermas vai ficar protegido pela semente.
Essa semente, então, ela germina, dando origem, mais uma vez, ao esporófito adulto. Tá? Então vamos resumir um pouquinho o que eu falei para vocês. Ó, aqui eu tenho também uma fotomicrografia do grão de pólen. Então aqui vocês observem o grão de pólen com a célula que vai formar o tubo polínico e essa célula que é a célula germinativa. Essa célula germinativa é o que vai fecundar as zoosferas. Tá? Claro que vão ser vários grãos de pólen chegando juntos. E aqui por fora a gente observa os sacos aéreos que permitem que eles sejam dispersos pelo vento. Para vocês anotarem mais uma palavrinha em latim aí para vocês, dispersão pelo vento a gente chama de anemofilia. A gente já viu isso em outra aula, né? Filia significa afinidade. Anemo significa vento. Então, esse grão de pólen ele possui uma afinidade com o vento, ele é levado pelo vento, certo? E o processo de fecundação, para a gente entender um pouquinho mais também, olha só. O núcleo espermático que vai estar lá dentro do tubo polínico é N. Ele se junta com a oosfera e forma o embrião, 2N. O embrião é o pinheirinho bebê que vai estar dentro da semente. Tá? Por outro lado, o óvulo que estava por fora e era N, vai formar o endosperma, pessoal. Olha só, endosperma. Endo significa dentro. Esperma significa semente. Então, endosperma é algo que está dentro da semente. O endosperma, que nas gimnospermas é derivado do óvulo, portanto é N, ele é a estrutura nutritiva que vai alimentar esse embrião quando esse embrião começar a germinar. Certo? Lembrando que essa semente, por fora, ela vai ter uma asa, vai ser uma semente alada e ela vai se dispersar pelo vento. Então aí a gente tem um resumo do ciclo de vida das gimnospermas, esses slides vão estar com vocês para vocês poderem acompanhar. Tá? E antes da gente encerrar a aula, é importante dar uma atenção especial para a araucária, porque ela é uma gimnosperma, mas ela cai mais no vestibular do que as outras, justamente porque é o nosso pinheiro brasileiro, né? O nosso pinheiro do Paraná. Então aqui a gente tem o exemplar adulto da gimnosperma, e aqui a gente tem o estróbilo feminino já fecundado, a pinha. Né? É uma pinha grande, bem redonda, diferente das pinhas de pinheiro que a gente está acostumado a ver. Uma pinha desse tamanho. Imagine que ela cair na cabeça de alguém, não deve ser uma coisa muito legal. Né? Quem tem araucária em casa, aliás, tem que se preocupar muito, pessoal, porque além das pinhas caírem, que são coisas muito grandes, os galhos também caem ao longo do desenvolvimento. Então não é uma árvore indicada para você ter do lado de um telhado, do lado de uma construção. Tá? Pode causar um dano para o patrimônio. Beleza? Então a pinha é muito redonda e quando a gente observa a semente aqui dentro, a gente vê que a semente é diferente. Ela não tem aquela asa como a semente do pinheiro. A semente da araucária nada mais é do que o pinhão. Né? Já comeram pinhão? Que a gente come bastante em festa junina. Então o pinhão ele é uma estrutura que tem uma estrutura carnosa, tem um endosperma derivado do óvulo e tem um embrião lá dentro também. Esse embrião que está dentro do pinhão é o bebê araucária. Então o pinhão nada mais é do que a semente. Então o pinhão é a semente da araucária. Se liguem porque isso cai bastante no vestibular. Né? Que estão perguntando, pinhão é fruto, pinhão é flor? Não, pinhão é semente. É a semente da araucária. Certo? E aí vem a questão. Se o pinhão ele não tem aquela asa, como é que ele vai se dispersar pelo vento? Ele não vai se dispersar pelo vento. Ele não consegue se dispersar pelo vento. Mas a estratégia que ele tem é um pouco diferente. Então, como ele não consegue se dispersar pelo vento, ele desenvolveu bastante estrutura carnosa para servir de alimento para os animais. Né? Então, muitos animais se alimentam do pinhão. Nas florestas de araucárias, a gente tem o pinhão como uma das principais fontes nutricionais dos animais que ali vivem. E o principal dispersor das sementes é a gralha azul. Né? Mas além da gralha azul, eu tenho macaco, coati, cachorro do mato, vários animais que conseguem se alimentar desse pinhão. É até interessante você ir numa floresta de araucária, porque você vê de acordo com a marca que ficou no pinhão quando ele foi comido, você sabe qual foi o bicho que pegou. Se foi um coati ou se foi uma gralha azul. Mas aí vem aquela dúvida. Se os animais se alimentam do pinhão, como é que eles conseguem dispersar essa semente? Porque se ele pegar e abrir o pinhão e comer, não tem mais semente, não tem mais embrião. E aí é que vem o papel importante da gralha azul. Olha que interessante, pessoal. A gralha azul se alimenta do pinhão. Mas imagine uma gralhinha azul desse tamanho, chegando numa pinha que é desse tamanho. Consegue imaginar? A gralha azul ela não consegue comer todas as pinhas, ela não tem nem estômago para isso. Então o que ela faz é que ela pega cada uma das pinhas que ela não consegue comer e ela vai enterrando em vários locais diferentes. A ideia da gralha azul, ó, ela tá até aqui com um pinhãozinho na boca. A ideia é que ela pegue esse pinhão, enterre e quando ela tiver fome ela vai lá, fuça onde ela enterrou e come esse pinhão. E aí é que vem a grande parte interessante da história. Né? A gralha azul ela enterra muito mais pinhões do que ela consegue colher depois. Então ela está enterrando os pinhões, protegendo os pinhões de outros animais que poderiam comer e fazendo com que o pinhão já esteja no local adequado para que ele possa crescer. Tá? Então a araucária é a árvore símbolo da Mata Atlântica, é a árvore símbolo do Paraná, e a gralha azul é a ave símbolo do Paraná, justamente por esse papel de dispersão que eles têm. Beleza?
Pessoal, então essa foi a aula. Lembrando que essa é a primeira aula que eu estou gravando para vocês, aqui do curso Noite. A gente vai ter talvez alguma mudança, dependendo do feedback que vocês derem. Ah, professor, ficou muito escuro, ou não entendi muito uma parte, não deu para ver direito. E a gente pode fazer algumas modificações, tá? Eu posso dar aula em lousa também, posso dar direto só no PowerPoint com a voz, sem ficar aparecendo. A gente decide isso para as próximas etapas, beleza? Falou, um grande abraço e até a próxima aula.